Estamos aqui com o Márcio Preto, do Museu do Holocausto de São Paulo, que acaba de participar de uma viagem com jornalistas brasileiros, por eles selecionados, de vários veículos, para visitar campos de concentração na Polônia. Olá, Márcio. Oba, Como é que encontrou o Brasil de volta da Polônia? olha, eu vou te falar, o Brasil não é fácil, mas ainda assim é o melhor país do mundo. Meu pai é imigrante, minha mãe é filha de imigrantes. Apesar de todos os problemas, não tem país melhor. Então a gente sempre acaba voltando, apesar do que dizia Vinícius de Moraes, né? Aqui é ruim, mas é bom. Lá é bom, mas é ruim. Tô Jobim. O Brasil é uma Bom merda, mas Jobim, é bom. O Brasil é uma bom merda, mas Jobim. é bom. Mas É os isso. Estados Unidos mas Nova York é bom, mas é uma merda. É. Você que teve essa ideia de levar os jornalistas brasileiros para conhecer os campos de concentração na Polônia? Sim, sim, porque acontece o seguinte, eu trabalho com o assunto de divulgação do Holocausto há 15 anos, desde que eu documentei um evento mundial chamado Marcha da Vida. Eu fiz um longa-metragem, um livro sobre isso, e no ano seguinte eu transmiti pela Rádio Eldorado. Nunca ninguém tinha feito esse documento no mundo, era um projeto internacional que envolvia 70 países. Foi uma surpresa que nem Estados Unidos, Inglaterra, França tivessem feito antes. Isso mudou minha vida. Eu comecei a conhecer sobreviventes do Holocausto, conversar com eles. Eu percebi que eles queriam falar, queriam contar suas histórias. É, Então eu comecei a arrumar espaço para eles na mídia. Eu tinha uma agência de propaganda, vendi minha agência e passei a fazer esse trabalho que é um trabalho voluntário, aonde eu consigo recursos de patrocinadores. Então já fiz centenas de palestras com sobreviventes em escolas, livrarias, faculdades. Eu já escrevi sobre o Holocausto 7 livros, fiz 3 longa-metragens e vou para a Europa, para a Polônia praticamente todo ano. Todo ano eu vou para a Polônia. E ajudei a criar o Museu do Holocausto de São Paulo, que é o primeiro museu do Holocausto aqui em São Paulo. O que a gente percebeu nos últimos tempos é que tudo no Brasil virou genocídio, holocausto e nazismo, né? Se um jovem entrava numa escola e matava todo mundo, ele era um nazista. Só porque ele estava vestido de preto, nem todos os nazistas se vestiam de preto. Ele era um genocida, apesar dele ter atirado em qualquer um, negro, branco, japonês, espanhol, judeu, palestino, tanto fazia, tudo era genocídio no Brasil. A pandemia era um genocídio. Qualquer um que fosse contra algumas ideias era um nazista. E nada disso é nazismo, é genocídio, é holocausto. Isso é uma coisa muito, muito específica, muito própria. Então, a gente decidiu convidar a nata da imprensa brasileira para ir para a Polônia. Porque na Polônia? Porque os alemães sabiam que estavam cometendo um crime e não queriam fazer isso no seu próprio território. Então, fizeram todos os campos de extermínio e os principais campos de trabalhos forçados na Polônia. Isso até é um problema sério para a Polônia até hoje, porque passa a imagem de que a Polônia é mais culpada que os alemães, quando não é verdade. Então, levando os jornalistas lá, eles puderam ver em loco, no cenário onde tudo aconteceu, para que eles entendessem de fato o que foi o Holocausto, o que é o nazismo e o que é o genocídio. Eu levei o Estadão, a Folha, o Globo, TV Bandeirantes, TV Record, SBT, TV Globo,
o Inteligência Limitada e o Flow, que são os dois maiores podcasts do Brasil, que tem uma audiência extraordinária entre os jovens. O resultado foi muito bom, já saíram muitas matérias, o pessoal agradeceu bastante por ter participado do projeto. As matérias agora ficaram suspensas, porque começou um novo genocídio em Israel, praticado pelo Hamas, que o nosso ex-ministro acha que é uma organização política, não que é um grupo terrorista. O Hamas é um grupo nazista, genocida, porque ele quer matar judeus, especificamente judeus. E genocídio é exatamente exterminar um povo. É o que eles fizeram esse fim de semana e ainda estão tentando fazer. Então, as matérias ficaram suspensas um pouco até a situação voltar um pouco mais ao normal e a imprensa vai voltar a falar da viagem. De qualquer maneira, acho que fica claro com o noticiário que chega agora de Israel e da faixa de Gaza, que o terrorismo não tem nada a ver com o nazismo. O nazismo era um projeto político e o terrorismo é uma covardia nojenta, asquerosa, desumana, sem nenhum fito político ou religioso ou de qualquer coisa que só serve de pretexto para matar à toa. Né? Agora, esse episódio que nós estamos testemunhando no mundo, né, é um episódio tipo desse. Acabo de ver a notícia, não sei se é fake news, mas acabo de ver a notícia que 40 bebês foram degolados pelo Hamas. Ele pode ser comparado com o nazismo, de certa maneira, no sentido de que esses radicais islâmicos não aceitam quem pensa diferente, não aceita o diferente. Você tem que ser islâmico, você tem que orar para Alá, Alá é o único. Então, nesse sentido é que eu falo, porque o nazismo também, o nazismo queria destruir todo mundo que pensasse diferente. Ou você pensava exatamente como os nazistas, como eles queriam, ou você era destruído. Começaram pelos judeus, ciganos, e depois tinha toda uma sequência de poloneses e outros povos, porque a ideia era escravizar o mundo inteiro. É nesse sentido que eu falo que um grupo como o Hamas tem um viés nazista e um viés genocida, sem dúvida nenhuma, porque no Estatuto do Hamas diz que eles querem eliminar Israel. Não existe eliminar um país, né? O país não é a terra, o país não são as construções, o país é o povo. Quando ele fala eliminar Israel, ele está dizendo matar 8 milhões de judeus que lá vivem. Então, é uma situação péssima. Para mim, que eu trabalho com esse tema holocausto, a gente começa a rever coisas, essa coisa de eles invadirem residências e atirar em todo mundo que estava dentro, ou levar sequestrado mulheres e crianças. Isso é uma prática que a SS fazia, a Gestapo fazia. Quer dizer, é a mesma coisa. Eles não perguntam para a pessoa antes de matar: você é a favor da causa palestina ou não? Eles matam. Né? Podiam estar matando, inclusive, palestinos, porque esses mísseis que eles lançam contra Israel caem em qualquer lugar, eles não têm pontaria. Tem 1,5 milhão de palestinos vivendo em Israel em paz. Muitos acabam morrendo também nesses ataques. E dessa experiência do Holocausto em loco, lá na Polônia, né, que é aquilo que você falou da tragédia polonesa, que a Polônia não tem nada com isso, e terminou sendo o Locus, né, porque os alemães não queriam cometer esse crime, muito embora que cometeram, né, tem aquele campo de concentração perto da residência de Goethe, né, em Weimar, e que o Jorge Semprún narra num romance maravilhoso, Metchaia está de volta, né?
o, o, essa sua experiência, você como publicitário, você como profissional da comunicação, você não tem nenhuma dúvida que a história vai se repetir militarmente. Israel não tem como perder essa guerra, como já foi provado em Yom Kippur e outros momentos, né? De qualquer maneira, vai ficar sempre essa ameaça do terrorismo, que é uma ameaça eterna, né? Porque eles pretendem o impossível. Eu fiz um comentário no meu canal no YouTube, lembrando o grande, magistral e original livro de Albert Camus. Na verdade, não foi ele escreveu artigos para o jornal Combat e foi reunido há uns 10 anos que eu li esse livro em francês. Ele teve uma visão profética sobre o terrorismo e nisso ele praticamente eliminou a concorrência do Sartre. Todo mundo, inclusive eu, achava, né, que o Sartre sobreviveria como político e que o Camus sobreviveria como escritor. Na verdade, o Camus sobreviveu pelo acerto das suas previsões sobre o terrorismo. Você, como profissional da comunicação, o que é que você espera da influência desse conflito na construção de mais um passo, de mais uma estação da Via Crucis, do povo hebreu, enfrentando agora uma coisa pior do que o nazismo, que é o terrorismo? Pois é impressionante como o mundo odeia os judeus. Países que não têm judeus têm antissemitas. Pessoas que nunca viram judeu são antissemitas, né? O Sartre, como você citou, apesar de todo o talento dele, era um antissemita reconhecido. Então, por mais filósofo e tudo mais que ele fosse, ele era um antissemita. A França, apesar de toda a sua fraternité, égalité, liberté, é um país com raízes antissemitas, né? O caso Dreyfus é muito famoso. Na Segunda Guerra Mundial, foi a Gendarmerie francesa, não foram os nazistas, que foram buscar os judeus em casa para serem deportados para o leste europeu, né, para os campos da morte. E quando os alemães falaram para os franceses, não precisa as crianças, só os pais. Os franceses falaram, mas vocês vão deixar as crianças sozinhas? Levem as crianças também. 70 e tantos mil judeus franceses foram entregues para os nazistas. Tinha campos nazistas na Europa toda, não só na Polônia. Na França tinha campos de concentração e quem cuidava dos campos na França não eram os alemães, eram os franceses. A polícia que tomava conta de lá eram os franceses. A história do velódromo de Paris é uma história tristíssima. Prenderam lá milhares de judeus até ver o que iam fazer com eles, sem água, sem comida, sem higiene, sem nada. A Holanda teve o famoso campo de Westerbork, que também era dirigido por holandeses. A Holanda tem uma imagem também de um país muito caloroso, muito receptivo. Mais de 90% dos judeus holandeses foram assassinados. Quer dizer, se o país não permitisse, não seria um número tão grande, né? Na Lituânia foram 90 e tantos por cento, na Grécia 95%. São números absurdos. Então, os países ocupados pelos nazistas colaboraram com o extermínio dos judeus. Então, esse é um antissemitismo muito enraizado no país, né? Enraizado no sangue das pessoas. Acho que era o Ben-Gurion que dizia que o antissemitismo na Europa é passado pelo sangue da mãe para o filho que ela amamenta. Quer dizer, ele já nasce odiando os judeus. O que a gente vê agora é uma coisa muito parecida, porque
No começo, todo mundo horrorizado com o que o Hamas estava fazendo em Israel. Aí Israel reage, bombardeia a faixa de Gaza, porque não tem opção. O Hamas esconde as armas em mesquitas, esconde armas em hospitais, em escolas, coloca civis na frente. O que acontece? Vão morrer civis. Aí a imprensa começa, não, Israel está agindo de maneira desproporcional. Você é um amante do boxe. Você está lutando com Muhammad Ali. Muhammad Ali te dá um soco na cara que te deixa tonto. Você vai reagir com mais força ou menos força que o Muhammad Ali para derrubá-lo? Quer dizer, então dizer que Israel está reagindo de maneira desproporcional é antissemitismo, é antisionismo, é botar para fora o sentimento ruim. Israel tem que se defender. Israel é um país de 8 milhões de habitantes, cercado de inimigos. O mundo islâmico é mais de 1 bilhão, né? Poderoso, rico. A gente sabe que, em último caso, Israel tem bomba atômica. Quer dizer, se chegar num ponto que realmente a coisa está ou dá ou desce, né? Pessoal, vamos jogar umas bombinhas por aí. É o que o Putin faz para ameaçar a Europa na Ucrânia, né? Quando a Europa começa a ajudar muito a Ucrânia, o Putin já vem, pessoal, não esquece, hein? Eu tenho uns mísseis atômicos, menos armas pro Zelensky, menos munição, hein? Vamos devagar. E a Europa se acovarda e deixa a Ucrânia ser destruída. A gente percebeu isso agora nessa viagem também para a Polônia. Nós tivemos uma reunião com uma pessoa do Ministério das Comunicações lá da Polônia, onde eles contaram toda a estratégia que o Putin está usando para começar a envolver a Polônia na história. Ainda não começou uma invasão física, mas ele já manda fake news, ele invade sites, ele tem gente lá postando cartazes fake. E a gente sabe, se a Ucrânia cair, cai a Romênia, cai a Polônia e vai embora, como Hitler fez na Segunda Guerra. Quando a Polônia caiu, os franceses e os ingleses se acovardaram. Não, Hitler vai sossegar com a Polônia. No ano seguinte, Hitler já tinha a França na mão. O problema é que os bonzinhos sempre esperam que os ruins vão mudar de ideia, né, Neumani? E o ruim não muda. Você percebeu alguma mudança na cobertura dos meios de comunicação que você convidou para visitar a Polônia? Ao reagirem, quer dizer, a presença nos campos e depois a esse noticiário de Israel versus Hamas? Ainda não tive essa percepção porque acho que ainda não deu tempo, né, para ter essa reação. A gente percebeu hoje uma posição da Folha, né, a Folha de São Paulo, pela primeira vez em tantos anos. Hoje ela declara no editorial e numa nota que ela reconhece que o Hamas é um grupo terrorista. A Folha tinha a mesma opinião do Celso Amorim, de que o Hamas era um grupo político, era uma agremiação de amigos, era uma festividade qualquer, e por acaso, de vez em quando, explodia um homem-bomba, esfaqueava pessoas em Tel Aviv. A Folha hoje reconhece que o Hamas é um grupo terrorista. Agora, isso não tem nada a ver com a minha viagem, isso tem a ver com o Hamas mostrou a sua verdadeira face, né? De uma maneira que não tem como hoje alguém dizer que não seja um grupo terrorista. A não ser... Tem, o Celso Amorim e o Lula, que está no hospital. O Lula não sabe bem o que é terrorismo, o que é. Ainda não tiveram tempo de ver as notícias, talvez ele e a Janja ainda não tiveram tempo de ver as notícias. Mas... acho que sim, a viagem foi muito importante. Foi comovente? Sentido. Foi comovente, Márcio? Foi comovente? O pessoal se comoveu? Olha, não tem que... Por exemplo, Auschwitz, que é o exemplo maior. Né?
não tem como não se comova, Neumann. Eu não sei se você já foi para lá. Não, nunca fui. Assim, eu dei uma vez uma palestra no Rio Grande do Sul, e quando eu falava, Nando, campo, 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 e uma pessoa que estava na palestra fez um comentário muito interessante. Ele falou, olha, quando você fala campo, para nós brasileiros, a gente imagina um campo de futebol, né? Daquele tamanho, que é campo para a gente é o Maracanã. Auschwitz recebeu 1,5 milhão de pessoas, quer dizer, não é um campo, é uma cidade. Né? Auschwitz-Birkenau e os outros subcampos que eles tinham. 1,1 milhão pessoas foram assassinadas lá. Tem uma sala com cabelos, que nem hoje não é mais permitido filmar, porque quando os soviéticos libertaram Auschwitz, abriram galpões, tinha 7 toneladas de cabelo. 7 toneladas. Você pode imaginar a quantidade de cabelo. Cabelo é uma coisa leve. Por que tinha tanto cabelo? Porque os alemães usavam os cabelos para fazer material térmico de submarino, forrar bancos de tanques de guerra e de aviões e tapetes para as indústrias. Estava muito frio na região, eles fizeram tapete de cabelo humano. Tem um galpão com centenas de milhares de pares de sapato, que eram roubados dos judeus, reformados e mandados para vender na Alemanha. Roupas de criança, barbeadores, próteses, panelas, em quantidades absurdas. Então, não tem quem não entre ali e não fique desmontado. Muita gente não consegue, entra e sai da sala porque é uma visão que nem o mais louco cara da ficção científica é capaz de fazer, né? De criar essa loucura. Então, isso sensibiliza qualquer pessoa, não tem como não. A gente foi para o campo de Treblinka, um campo próximo a Varsóvia, aonde durante 13 meses, período de tempo muito curto, em torno de 900 mil judeus foram assassinados, 900 mil judeus assassinados, e eles eram assassinados no máximo em 3 horas. Ele funcionava com tanta perfeição, com tanta precisão, que em 3 horas os judeus eram ali assassinados. Então, ninguém imaginava uma coisa dessas, ninguém podia. Não dá para imaginar que a organização alemã era tão bem feita para isso. O comandante desse campo foi preso no Brasil, Franz Paul Stangl, foi preso em 1967, trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro. Na Volkswagen, com o nome verdadeiro. Acho muito difícil que a diretoria da Volkswagen não soubesse quem ele era. Esse é um dos motivos aqui desse meu livro que você recebeu, né? O Engenheiro da Morte. Recebi e vou ler. Inclusive, eu conto a história direitinho do Stangl, porque eu escrevi 3 livros sobre o Holocausto, 3 romances, que, na verdade, são baseados em histórias reais, em fatos, mas eu transformo no romance porque eu acho que facilita a leitura para o jovem. No Engenheiro da Morte, eu explico a participação das empresas e da elite alemã na construção do nazismo, porque Hitler sozinho, é claro que não fez nada. Tem uma frase no livro que eu gosto muito, que eu falo que os soldados nazistas eram o último elo da corrente, eles só organizavam as filas nas câmaras de gás. Uma câmara de gás, e os jornalistas visitaram comigo, é uma construção de concreto muito grande, com porta de aço, que não é um soldado que constrói. Quem constrói uma câmara de gás é um engenheiro e um arquiteto, senão aquele cimento todo cai na cabeça. Quem fabricou o Zyklon B, o gás que matava os judeus, não era um soldado da SS, era um engenheiro químico formado na Universidade de Berlim. Quer dizer, ele se formou numa universidade de prestígio
para fabricar um gás para matar judeus. E quem inventou a bomba atômica para os americanos foi um engenheiro alemão. Pois é, ajudou no foguete, né? É. Então, assim, a elite alemã colaborou. Sem a elite alemã, Hitler não subiria no poder, não se manteria no poder. As indústrias alemãs, praticamente sem exceção, se beneficiaram da mão de obra escrava. Volkswagen, Siemens, BMW, Krupp, qualquer indústria alemã se beneficiou da mão de obra escrava. Então, a elite foi muito participativa no nazismo. Nesse livro eu conto isso. Eu tenho este outro aqui, eu vou aproveitar e divulgar porque você tem muita audiência, a Alpinista, onde eu falo de um assunto que pouca gente comenta, inclusive a Camila Busnello, da TV Record, vai fazer um especial sobre isso, que é a participação das mulheres no nazismo. E na cabeça de todo mundo parece que só o homem cometeu o nazismo, né? Eu até brinco que o empoderamento feminino não começou agora. As alemãs eram bem ponderadas, porque elas assassinaram com gosto, né, os judeus, trabalhavam nos campos de extermínio e de trabalhos forçados como assistentes, secretárias, enfermeiras, o que fosse. Eram amantes dos comandantes, porque ganhavam joias dos judeus que estavam sendo assassinados. Imponderadas mesmo, e isso que é um ponto que a matéria da Camila vai apresentar, foram as judias que sobreviveram, né? Mulheres que conseguiram sobreviver, salvar seus filhos nas piores condições. Então, esse livro trata desse assunto. O terceiro romance, que é este aqui, O Homem que Venceu Hitler, esse aqui é de um assunto também que é pouco conhecido, que são poloneses cristãos que salvaram judeus, que esconderam judeus em casa, né? Então eu construo uma história de suspense de um garoto que se esconde na casa de uma polonesa, ela o seduz, porque ela perde o marido no começo da guerra, depois ele fica com medo de ser denunciado, foge, e 50 anos depois o filho dele volta para a Polônia para tentar saber quem era essa mulher que primeiro seduziu o pai e depois ia entregá-la para os nazistas. E chegando lá ele tem uma surpresa impactante. Eu não vou dar spoiler, senão ninguém compra o livro. Tá certo. Vai E muito bem. então, assim, o impacto dos jornalistas foi muito grande. Eles ficaram muito emocionados. Não tem como não chorar nesses campos. As imagens são horrorosas, são arrepiantes. Você está num lugar onde 900 mil pessoas foram assassinadas em série. O trem chegava, as pessoas saíam, separavam homens e mulheres, raspavam a cabeça, entravam no corredor em curva para não verem para onde estavam indo. Quando eles davam por si, estavam em câmeras de gás. Naquela época ainda se usava motor a diesel em Treblinka, não era o Zyklon B, era motor a diesel. E ali eles eram assassinados em 40 minutos, os corpos cremados ao ar livre. E ali viviam os alemães em paz, tinha um zoológico para eles se divertirem, tinham horta, tinha pomar, eles viviam ali, tranquilos, realizando um trabalho, né? Daí que a dona Ana Arendt expôs com tanta clareza no seu livro A Banalidade do Mal. Nosso tempo está acabando, mas eu queria, antes de terminar, você, a partir de uma coisa que você falou aqui, nós pudéssemos chegar... Até quando a esquerda no mundo, e particularmente a burríssima esquerda brasileira, vai acreditar na ilusão de que os terroristas são soldados da religião e da ideologia política? Você traz aí uma adesão importantíssima, que é da Folha de São Paulo, mas até agora quem manda na política externa é um camarada que acredita em Papai Noel, Saci Pererê, sei lá em que é o Celso Amorim, né? Que eu conheço bem e sei que ele é uma pessoa
digamos, mentalmente curtinha, né? Mas, de qualquer maneira, não é possível que tudo isso que o Hamas está fazendo e o fim que vai, para mim é inevitável, que é a vitória militar de Israel, não mude a cabeça dessa gente, que pelo menos é o que nos atinge aqui diretamente, atinge todo mundo que está fora de Israel e de Hamas e de Não Gaza. muda. Não muda porque por trás tem o antissionismo, o antissemitismo. Por exemplo, essa esquerda que apoia o governo do Ayatollah no Irã não é capaz de reconhecer que os homossexuais no Irã são enforcados, que as mulheres, se não cobrir a cabeça, são chicoteadas e são presas. Isso eles ignoram. Isso eles ignoram. Por quê? Porque não está dentro da cartilha dessa mídia progressista, né? Sei lá como é que chama isso, não sei como é que pode ser, como é que isso pode ser progresso. E, ao mesmo tempo, eles não são capazes de pensar que existe uma outra linha que não seja a extrema-direita, que também é ruim. Quer dizer, por que precisa ser esquerda ou por que precisa ser direita? Isso aí você sabe muito bem que foi criado na Revolução Francesa, porque a esquerda sentava de um lado, a direita sentava do outro, e esse termo surgiu. Isso que significa alguma coisa? Não significa nada. Todos nós somos pessoas, somos seres humanos. Quer dizer, não existe essa coisa, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Isso não existe mais. A esquerda não deu certo em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. O único que sobrevive a duras penas é a Coreia do Norte, Cuba. Agora, você vai dizer que o Maduro é de esquerda? O Maduro é um ditador. O Noriega é de esquerda? O Noriega é um Vou, ditador. vou pedir ao meu amigo José Gás para te mandar um livro dele chamado Esquerda e Direita, em que ele mostra o seguinte: não há ditadura de esquerda. Todas as ditaduras do mundo são fascistas, inclusive a China, É, Cuba, todas são fascistas. exato, Agora, exato. os caras aqui no Brasil acreditam em Papai Noel, em Saci Pererê. De qualquer maneira, o nosso tempo está ali, no fim. Eu queria te agradecer muito, Márcio, pela grande Eu que contribuição que você agradeço. trouxe, levando a imprensa, pelo menos para ver se abre um pouco, areja um pouco a cabeça dos chefes dos nossos jornais, dos nossos meios de comunicação. E voltaremos a conversar quando eu ler o Engenheiro lá da Morte, né? Eu vou ler Forte. logo. E aí nós vamos fazer um outro dois dedos de prosa desse. Muito obrigado por tudo. Obrigado a Parabéns você. pelo êxito da sua viagem. E vamos todos torcer e rezar para que, pior do que seja, não vir a ser. Eu que agradeço muito. E, Neumann, uma vez eu te falei, vou repetir. O dia que eu me alfabetizar, eu quero escrever tão bem quanto Neumann. Teu texto é brilhante. Muito obrigado, Márcio. Isso é bondade de amigo. Um abraço para você. Tudo de bom e sucesso. E Obrigado. que faça uma nova viagem dessa para continuar tendo êxito. Tá? Vamos ver se a gente leva a turma para Israel ano que vem. Isso aí. Leva lá para a faixa de Gaza. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.